Shalom a todos. Bom, veja o que diz Mateus 7, dos versos 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Talvez essa seja um dos primeiros momentos do Evangelho de Mateus onde Yeshua fala de uma visão escatológica, de uma visão dos últimos dias, inaugurado no momento em que João Batista passou a pregar. Yeshua fala para que o povo tome conta, para que não sejam enganados pelos falsos profetas. E muitos falsos profetas se levantaram na época de Yeshua, inclusive depois. Nós podemos pegar, por exemplo, Simão Bar Kokhba. Inclusive, ele aparece, se eu não me engano, no livro de Atos, capítulo 8, tenta comprar o dom do Espírito Santo, e os apóstolos dizem para ele: Nós vemos que você está amarrado em laços de iniquidade, então vá com esse dinheiro para a perdição. Esses laços de iniquidade eram os frutos dele. Mesmo ele tendo sido imerso por Filipe, ele continuava preso à iniquidade. E os resultados dele estar preso à iniquidade mostravam que ele não era salvo. Mostraram que ele não fez uma techuvá verdadeira, ele não voltou às raízes. Uma pessoa que fez a techuvá de verdade, que voltou às raízes, que se arrependeu, ela vai demonstrar o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade e mansidão, domínio próprio, e temperança e longanimidade. Tá faltando um, esqueci. Acho que é a bondade, a bondade. Então, essa pessoa que não apresenta o fruto do Espírito não pode ser levada em conta como um verdadeiro profeta. Nós conhecemos os profetas pelos frutos, não pelos que eles falam. Nós vemos, por exemplo, um ensino que Paulo diz o seguinte: se o diácono não cuida da sua própria casa, como cuidará da casa do Senhor? É claro que ele fala igreja, mas trazendo para esse mesmo contexto, esse mesmo exemplo, essa mesma analogia, digamos que fosse casa do Senhor. Uma pessoa que não é capaz de liderar a sua própria casa vai liderar o quê? Porque a sua própria casa são pessoas, muitas vezes diferentes, com gênios fortes, gênios fracos, que precisam de uma liderança. Então, um pastor, para começo de conversa, não pode ser liderado pela sua esposa, porque ele tem que governar a casa. Se a sua esposa o lidera, ele já não é apto. Se os seus filhos não estão na presença de Deus, eu falo filhos no período da inocência, até os 13 anos. Passou disso, eles são responsáveis por si mesmos. Se os seus filhos até os 13 anos são conturbados, são complicados, dão problema,
ele não serve. Também o texto diz: seja marido de uma só esposa. Se ele se divorciou e não foi traição, ou então ele repudiou sua esposa, já não serve, porque não é marido de uma só mulher. Essa aliança se quebra com a morte. Não quero entrar no mérito se pode casar depois ou não, mas a aliança se quebra com a morte. Então, os falsos profetas nunca vão apresentar o fruto do Espírito Santo. Um demônio pode realizar as mesmas coisas que um anjo. Pode realizar os mesmos dons, prodígios, coisas parecidas. E por incrível que pareça, esse poder vem de Deus, porque Deus criou a todos. Mas o que define que essa pessoa tem Deus em si é o fruto do Espírito. E os falsos profetas do primeiro século não tinham esse fruto. E assim, Yeshua fez com que eles fossem reconhecidos pelo fato de não apresentarem o fruto do Espírito. Quer saber se alguém é de Deus? Olha para a vida dela. Se a vida dela não expressa bênção, não expressa santidade, que de Deus ela tem? Nada. E se ela não tem nada de Deus, o que ela está te passando? Isso é totalmente uma mensagem para os nossos dias. Nós vimos em São Paulo uma pessoa que está estudando para ser rabi, que era pastor, muito conceituado, e começou a falar bobagem. Começou a falar que Yeshua não é Deus, que Yeshua não é rei. Essa pessoa saiu no tapa com um obreiro. Saiu no tapa, saiu nos palavrões. Esse é o fruto do Espírito? Então, o que que essa pessoa é? Falso profeta. O fruto demonstrou. Assim como às vezes você lê comentários e percebe a verdadeira face daquele pastor, daquele mestre, e você vê, você fala: ah, não tem um fruto. Eu, quando vejo um comentário estranho no canal, eu apago. Quando eu vejo que a pessoa é educada, eu até respondo com educação. Já sai na briga? Já, mas não é sempre. Porque também nem todo mundo está plenamente no controle, né? Nem todo mundo está com o domínio próprio bem trabalhado. E tem dias e dias. Né? O próprio Yeshua amaldiçoou a figueira, coitada. Ele estava com fome, o bichinho. O bichinho não, né? Misericórdia. Vou falar Jesus assim. Mas é pelos frutos que nós conhecemos. Uma árvore pode ter uma maçã podre, mas todas as maçãs estarão podres? É pelos seus frutos. Não pelo fruto, pelos frutos. Porque erros podem acontecer, nós estamos falando de seres humanos. Mas quando o erro é repetitivo, isso prova que é falso profeta. Porque quem está atuando são espíritos imundos e não o Espírito do Eterno. Então, que possamos identificar e não cair nesse mesmo erro. Você vai encontrar abaixo 2 links de estudos sobre isso, mais aprofundados sobre falsos profetas. Eu creio que é momento de abrir os olhos, porque muitos charlatões têm se levantado, como já se levantavam na época de Yeshua.